Fala pessoal, tudo bom com vocês? Quem tá falando aqui é o André e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mecanismo de condução de calor, tá ok? Então vamos nessa. Tá, então vamos falar novamente sobre a Lei Zero da Termodinâmica. A Lei Zero da Termodinâmica, ela basicamente diz que calor é energia térmica em trânsito que flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então se eu tenho um corpo A e um corpo B, e o corpo A possui uma temperatura maior que o corpo B, então o calor ele vai se direcionar para o corpo B a fim de que um equilíbrio seja atingido, né? Isso é algo visto na natureza. Isso é algo espontâneo. E isso é para nós, né, seres humanos, é algo intuitivo. Nós sabemos que se colocarmos um copo de café quente em cima da mesa, após um determinado intervalo de tempo mesmo vai esfriar. Por quê? Porque o calor, porque o café ele vai ceder energia térmica para o meio a fim de se atingir um determinado equilíbrio, no caso um equilíbrio térmico, né? A tendência é eles atingirem a mesma temperatura. Aí nesse caso, eu consigo calcular, né, a quantidade de calor necessária para que esse equilíbrio seja atingido. E quando eu faço esse cálculo, eu estou trabalhando entre estados de equilíbrio, né? Então isso é o que? É termodinâmica. Eu estou determinando uma quantidade de calor necessária para atingir o determinado equilíbrio, né? Agora não. Quando eu estou falando em transferência de calor, que é uma outra ciência, o que eu estou falando? O que eu quero saber? Vamos imaginar uma parede, não, ou melhor, um duto de uma tubulação e, sei lá, um duto. Vamos imaginar esse cilindro e aqui eu tenho um gás entrando, aqui eu tenho um gás saindo. E esse gás, ele precisa estar aquecido para poder realizar um determinado trabalho em uma turbina, beleza? Então, nesse caso, eu quero que a minha indústria funcione em um processo contínuo. Eu quero que esse gás ele receba o calor da caldeira a uma taxa constante, ou seja, eu quero atingir as condições permanentes. Eu quero que a taxa de energia que esteja sendo fornecida para o gás seja constante, né? E a massa de gás que percorre a tubulação no tempo, eu também quero que seja constante. Então eu consigo fazer aproximações dessa em uma indústria para a busca desse regime permanente, né? Só que você pensa, pô, um regime permanente, né? Então não vão ter modificações temporais das variáveis no tempo. Isso é o quê? O que é isso? Isso é um equilíbrio? Não, isso não é um equilíbrio. Isso é o contrário de um equilíbrio. Você não vai estar trabalhando em um processo em equilíbrio. Na verdade, você vai estar em um constante desequilíbrio e a fim do seu sistema buscar o equilíbrio que você vai ter essa transferência de calor contínua, né? E você vai ter que colocar um combustível na sua caldeira para que esse processo contínuo se mantenha. Isso não é equilíbrio. Isso é fenômeno de transporte, né? Você vai estar transportando uma determinada energia devido a um gradiente, no caso uma força motriz, e você vai querer alimentar aquela você vai querer manter aquele gradiente para que a sua indústria funcione da maneira que você deseja, beleza? Então, você consegue determinar o tempo com que você consegue chegar, por exemplo, em um regime transiente, um regime não permanente. Então, quando falamos de tempo e calor, estamos falando em transferência de calor. Beleza? Deixa eu pegar aqui a minha borracha. Deixa eu apagar isso daqui. Apagando. Beleza. Então, a transferência de calor é a ciência que estuda a determinação das taxas de transferência de energia na forma de calor, enquanto que a termodinâmica permite apenas determinar a quantidade trocada, beleza? Então, vamos trabalhar com condução de calor. Condução é o resultado do transporte de energia molécula por molécula devido ao movimento aleatório das partículas ou da sua vibração, né? Então, se eu tenho um sólido, vamos imaginar uma parede. Sempre o exemplo clássico de uma frigideira, né? Mas eu vou falar de uma parede. Beleza, então se começou a haver uma transferência de calor,
À medida que esse calor chega na parede, nós vamos verificar o quê? Que essa região que está em contato com, primeiramente em contato, né, com o calor que está chegando, ela vai ser aquecida. Logo, a temperatura dessa região que está sendo aquecida vai ser maior que a temperatura de pontos que estão em pontos mais distantes, né? E que estão com distâncias maiores dessa extremidade da parede. Logo, aqui eu vou ter uma temperatura maior do que a temperatura dos pontos que estão mais distantes dessa extremidade da parede. Logo, eu vou ter o que? Um gradiente de temperatura e eu vou ter um fluxo de calor na direção das menores temperaturas. Beleza? E o calor consegue ser transportado devido às vibrações dessas moléculas. Beleza? Essas moléculas vão vibrar e elas vão transmitir de uma maneira difusiva essa informação para as demais, né? Essa vibração será transmitida molécula por molécula, de uma extremidade da parede até a outra, devido a esse gradiente de temperatura, beleza? E esse fenômeno ocorre em sólidos, líquidos e gases. Em fluidos, a condução só ocorre quando os mesmos estão em repouso. A energia é transportada devido ao movimento aleatório das moléculas. Beleza? Então, no sólido, né, sempre vai ter condução. Né? O mecanismo de transferência de calor no sólido é a condução. Agora, em um fluido, você só vai verificar a condução se o fluido estiver parado. Porque se ele estiver em movimento, nós chamamos o mecanismo de transferência de calor para fluidos em movimentos de convecção. No vídeo que vem, que eu vou falar de convecção, eu vou falar mais sobre a convecção, né? Que muitos autores consideram que a convecção é um tipo de condução com movimento de fluido. Mas nessa literatura nós vamos diferenciar bem. Condução ocorre em sólidos e em fluidos em repouso. Beleza? Em sólido, a condução se deve à vibração das moléculas e o movimento dos elétrons livres, né? No caso de metais. Tem esses elétrons livres na superfície. Quanto mais elétrons livres disponíveis, melhor se torna a condução de calor. Beleza? Aí nós podemos abrir um adendo aqui, uma observação. Beleza, então quanto mais elétrons livres um metal tiver, ele possuir, melhor, né, vai ser a taxa de transferência de calor ao longo desse metal, esse sólido metálico. Beleza? Aí, se nós aumentamos a temperatura desse sólido, desse metal, a sua condutividade térmica, a velocidade com que ele transporta calor ao longo desse corpo, vai aumentar. Porém, em bons condutores, né? No caso, como metais que são bons condutores térmicos e elétricos, o aumento da temperatura diminui a condutividade elétrica. Então, se nós estamos falando, por exemplo, de processadores e mecanismos computacionais de uma empresa ou de um simples computador, essas correntes elétricas que estão ocorrendo continuamente dentro da sua máquina, elas vão, por efeito Joule, né, dissipar energia e aquecer. E esse aquecimento, esse aumento de temperatura, torna esses metais piores condutores elétricos. Eles tornam-se melhores condutores térmicos, mas piores condutores elétricos. E quando eles se tornam piores condutores elétricos, isso vai diminuir e vai alterar de alguma maneira a eficiência da sua máquina. Por isso que uma área da transferência de calor com aplicabilidade fenomenal, que é muito importante, é essa área de resfriamento de microchips e processadores, quando nós estamos falando de máquinas, computadores e por aí. Então é muito importante que você consiga resfriar esses equipamentos para que não interferem na condutividade elétrica desses mecanismos, né? Então aí entra a transferência de calor. Beleza? Então vamos continuar. A taxa de transferência de calor depende da geometria do meio, como a espessura, depende do material
e da diferença de temperatura entre as regiões de análise. Então depende da geometria do meio, da geometria, né? Um exemplo é a espessura. Depende do material. Isto, se você está trabalhando com cobre ou sei lá, alumínio, eles vão conduzir calor de maneira diferente. E da diferença de temperatura entre as regiões, né? Isso aqui é óbvio, porque só tem transferência de calor se houver diferença de temperatura. E essa transferência de calor é tão maior quanto maior for a diferença de temperatura, beleza? Então, vamos trabalhar agora com a lei da condução de calor em uma parede plana. Então, vamos considerar uma larga parede plana de espessura ΔX e área da seção A, ou seja, a área que está perpendicular, né, a área transversal da parede, ela vale A. A experiência mostra que a taxa de transferência de calor permanente por condução ao longo da parede é dada pela seguinte expressão. Então, por experiência, verificou-se que a taxa de transferência de calor é proporcional à diferença de temperatura. Então, a taxa de transferência de calor é proporcional à diferença de temperatura, T1 menos T2, né? Observe que aqui eu tenho um meio que permite com que essa parede tenha uma temperatura maior do que nesse ponto do lado oposto dessa parede, né? Então aqui eu tenho T1, aqui eu tenho T2. T1 é maior que T2. E eu já adianto, como esse daqui é o perfil de temperatura clássico de uma parede que está funcionando. Funcionando não, né? De um mecanismo de transferência de calor em uma parede que está sendo submetida a uma transferência de calor em regime permanente e sem geração de calor. Beleza? Aí eu vou ter a equação de uma reta, né? A distribuição de temperatura ao longo da parede é a equação de uma reta. Então, essa taxa de transferência de calor é proporcional à diferença de temperatura. Ela é proporcional à área e inversamente proporcional à espessura. Faz sentido, né? Quanto mais larga for sua parede, mais difícil vai ser conduzir calor ao longo da sua parede. Quanto mais área tiver para trocar calor, mais fácil vai ser conduzir o calor ao longo da parede, beleza? Então, juntando essas proporcionalidades, para isso virar uma igualdade, teremos que ter uma constante, né? E essa constante é o que nós chamamos de condutividade térmica. Então, a taxa de transferência de calor ao longo de uma longa parede plana é a condutividade térmica, a área T1 menos T2 sobre ΔX. No próximo módulo, nós veremos que, de fato, essa equação, né, que nós chamamos de lei da condução de Fourier, ela é um caso específico quando nós estamos trabalhando com um problema em regime permanente ao longo de uma parede em uma transferência de calor unidirecional e sem geração de calor. Beleza, você pode não ter entendido nada que eu falei, mas eu só quero dizer, né, que esse é um caso específico, bem específico, da lei da condução de Fourier. Né? No ensino médio eu estudei essa expressão. E eu estudava como sendo a lei de Fourier mesmo. Mas ela é só um caso específico, um caso bem elementar, assim dizendo. Então, a lei da condução de calor de Fourier em uma parede plana. Então, é proporcional à área, proporcional a essa condutividade térmica, né? Proporcional à diferença de temperatura e inversamente proporcional à espessura da parede. Agora vem aqui. Aqui eu tenho T1 e T2, né? T1 é maior que T2. Beleza? T1 é maior que T2. Logo, T1 menos T2 vai ser negativo. Então, essa taxa de transferência de calor tá me dando um resultado negativo. Só que vamos voltar aqui. Eu defini o eixo X como tendo origem e apontando para a direita. Então, a minha taxa de transferência de calor, eu posso interpretar, né? Como eu sei que esse caso é um caso específico, a gente está interpretando como um escalar. Mas a taxa de transferência de calor, a gente trabalha como se fosse um vetor, né? Então, observe que a orientação da minha transferência de calor é a mesma orientação do meu eixo X. Então, ela tem que ser positiva. Bom, aqui está dando negativo. E isso daqui tem que ser positivo. Então, eu vou vir aqui e vou colocar um menos, beleza? Então, eu vou vir aqui e vou colocar um menos. Aí, quando eu coloco esse menos, eu conserto, né? Aí, isso daqui vai virar uma
variação de temperatura, né? Porque eu posso também tirar esse menos daqui, né? Eu posso tirar esse menos daqui, isso daqui vai virar uma variação de temperatura. Aí, no caso limite, né, para um problema que está ocorrendo somente na direção x, nós vamos ver o quê? Que a taxa de transferência de calor vai ser menos a condutividade térmica, a área da seção dt dx. Então aqui nós vamos ter uma derivada. Isso daqui agora virou uma equação diferencial. Isso daqui é uma equação algébrica. Agora eu fui para um caso limite, né, para trabalhar com equação diferencial. E essa é a lei da condução de Fourier, né, da forma mais comum possível. Beleza? Na parede plana, sobre as hipóteses que eu falei. Então, taxa de condução de calor, condutividade térmica, área da transferência, e aqui eu terei o gradiente de temperatura, beleza? E eu quero escrever como a forma que vocês mais verão a lei de Fourier, né? Como de fato um vetor. O meu vetor taxa de transferência de calor vai ser menos Ka, ó, menos Ka. Isso daqui vai ser o quê? Um gradiente de temperatura, beleza? Um gradiente de temperatura. Aí, esse gradiente de temperatura em coordenadas cartesianas, né, vai ser a derivada da temperatura com respeito a x ao longo da direção y, mais a derivada da temperatura com respeito a y ao longo da direção j, mais a derivada da temperatura com respeito a z ao longo da direção k, né? Isso aqui é uma derivada, né? Porque eu só estou representando por índice para não perder tempo. Mas a derivada da temperatura, porque o gradiente é o vetor das derivadas parciais. Aí a gente verifica que esse caso é o caso específico quando a transferência de calor ocorre somente em uma direção. No nosso caso específico, na direção x. Mas essa seria uma equação geral, né? Da lei de Fourier. E eu posso passar a minha área dividindo. Aí eu vou dizer que a minha taxa de transferência de calor dividido pela área vai ser o que eu vou chamar de fluxo de calor e vou representar por um Q minúsculo, que vai ser menos K, gradiente de temperatura. E eu acredito que vale falar algo muito interessante, que seria o seguinte. Ó, observe que a minha transferência de calor, ela ocorre o quê? Qual é a lei zero da termodinâmica? O calor ele flui para as regiões de menor temperatura. Mas o gradiente, né, é aquele vetor que aponta para as regiões de maior crescimento da função. Então, perceba que o meu fluxo de calor e o meu gradiente de temperatura, eles apontam para sentidos contrários. Por isso, o menos faz todo sentido, né? O menos faz todo sentido, porque o meu fluxo de calor e o meu gradiente de temperatura estão apontando para regiões contrárias, certo? Beleza, então é isso. Vou fazer um exemplo aqui rapidão. Uma telha retangular tem dimensão de 68025 e é feita de um material cuja condutividade térmica é de 0,8 watt por metro Kelvin. Esse K aqui é maiúsculo, né? Kelvin. A temperatura interna da casa é de 15 graus Celsius, enquanto a temperatura externa é de 4, por um período de 10 horas. Determine a taxa de perda de calor da casa para o meio através da telha e o custo para o aquecedor suprir essa perda, beleza? Então, propriedades, regime permanente, né? Propriedades constantes. Considerar que o K ele não varia com a temperatura, né? E ele também não varia com as direções. A gente vai considerar também que o nosso problema ocorre somente na direção x, né? A nossa transferência de calor. Beleza? Então aqui eu vou ter essa temperatura de 15 graus Celsius, né? A temperatura do interior da casa. E aqui eu vou ter essa temperatura de 4 graus Celsius, que é a região externa da casa. Eu vou orientar o meu eixo x para cima, né? Para minha transferência de calor ou fluxo de calor está orientado para cima. Beleza? Esse comprimento vale 6 metros, esse comprimento vale 0,25, logo o outro comprimento vale 8. Tranquilo? Então é isso. Aí o valor é de 0,0 dinheiros por kWh. É uma questão do Senjo também. Então a minha taxa de transferência de calor vai ser menos Ka dt dx. Delta T delta x. Que vai ser menos. Aí a minha condutividade térmica vale 0,8. A área de transferência, né, é 8 vezes 6, né? É 8 vezes 6. Vezes 4 menos 15. Sobre a minha espessura, que é de 0,25 metros.
Logo, a minha taxa de transferência de calor vai ser 1.689,6 watt. Portanto, a energia perdida vai ser a minha taxa de transferência de calor, que vai ser 1.689,6 joule por segundo, né? Vezes 1 hora, né, que é 3.600 segundos, vezes 10 horas, que é o tempo que esse nosso problema está sendo considerado em regime permanente e tudo mais. Então, nós vamos ter o quê? Que o gasto energético vai ser de 60.825,6 kJ. Então, se 3.600 kJ custa 0,08 dinheiros, quanto custa essa quantidade de energia que o aquecedor tem que suprir? Bom, o custo do aquecedor vai ser de 1,35 dinheiros. Tranquilo? Então, resumindo, passa calor pela telha, a gente consegue calcular a energia que passa por essa telha ao longo do tempo. Sabendo a energia que a casa está perdendo por essa telha, a gente consegue fazer com que o aquecedor forneça a mesma energia, né? E a temperatura da casa não mude. Porque essa hipótese a gente está considerando, né? A gente está considerando que a temperatura aqui é constante, e a gente está considerando que a temperatura aqui é constante para dizer que o problema é em regime permanente. Daí, como está saindo uma quantidade de energia e a gente consegue calcular, o aquecedor ele tem que suprir essa mesma quantidade de energia. Porque caso ele não suprisse, o problema nem seria em regime permanente, né? Beleza? Porque a temperatura aqui ia começar a se modificar, né? Se não houvesse um aquecedor para manter essas temperaturas sem se modificar. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado por assistir e até a próxima.